Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 18º domingo do tempo comum e gostaria de centrar a minha reflexão de hoje na segunda leitura, a da carta de São Paulo aos Efésios. Nela, o apóstolo fala de conversão e contrasta o velho com o novo, caracterizando cada um deles e apontando como ocorre a mudança. Vamos ouvir o texto de São Paulo. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo. Se ao menos foi bem ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Vamos falar primeiramente do homem velho e depois do homem novo. O que é o velho? Quando Santo Tomás de Aquino comenta esta passagem, ele rejeita uma interpretação de alguns comentadores de São Paulo, e que é aquela que diz que o velho é o homem exterior, isto é, o homem corpóreo, enquanto o novo seria precisamente o homem interior, a alma, o espírito. Santo Tomás diz que não é assim. O velho é algo interno e externo. Da mesma forma, o homem novo é interno e externo. O velho é um velho em seu corpo e em sua alma. A velhice é o caminho para o definhamento natural. Envelhecer é murchar, é caminhar para a morte. Quando São Paulo fala do velho, ele quer dizer o homem em processo de corrupção. E isso ocorre no corpo assim que ele está sujeito à doença, à fraqueza e à morte. Na alma ocorre isso quando ele se submete ao pecado. Por isso o texto continua, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, isto é, dos desejos desordenados e pecaminosos. O velho somos todos nós na medida em que nascemos marcados pelo pecado original, especialmente porque nós mesmos pecamos, tanto mortalmente e atualmente, quanto venialmente. E também na medida em que nos falta uma conversão autêntica da alma e continuamos, de alguma forma, a viver como mundanos e pecadores. São Paulo vê nos pagãos de seu tempo o modelo supremo daqueles que encarnaram o velho. Esses pagãos são o modelo mau de todos os pecadores. Como são? Primeiro, andam na vaidade da mente, voltados para o exterior, para o barulho, para o tumulto, para o redemoinho. Todos os homens em quem não se encontra o conhecimento de Deus são vãos, diz o livro da sabedoria, ou o do profeta Jeremias. Andaram atrás das suas vaidades e tornaram-se vaidosos. Segundo, sua razão está cega e obscurecida. O escurecimento da inteligência ou da razão é uma consequência do que foi dito acima. A vida sem reflexão e meditação, sem silêncio interior, necessariamente marca a inteligência, torna-a sombria. A Escritura testemunha isso na carta de São Paulo aos Romanos, onde diz: o coração do insensato escureceu. Ou ainda no Salmo 81, versículo 5, anda nas trevas. Terceiro, deixam de lado a vida em Deus devido à sua ignorância e endurecimento de coração. A escuridão da inteligência leva à perda ou rejeição da graça. Prescindir da vida em Deus equivale a estar morto, a estar sem a graça. Quarto, ficam
insensibilizados. O pecado não purificado, isto é, enraizado por muito tempo no coração, finalmente produz a insensibilidade. Os pecadores se acostumam com seus pecados. Eles aprendem a conviver com o pecado. Podemos dizer que se obstinaram no pecado. Quinto, são entregues à luxúria. Ao final de contas, o pecado geralmente leva a paixões desenfreadas e, por isso, ao desespero. Esta é a figura ou a descrição do pecador, e é a isso que São Paulo se refere quando fala do velho. Ouçamos agora São Paulo falar do novo homem. Continua a carta aos Efésios: quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo. Se ao menos foi bem ele que ouvistes falar, se é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a vontade que está em Jesus. Renunciando a vossa existência passada, despojai-vos do homem velho que se corrompe sob efeito das paixões enganadoras e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. A verdade de Jesus, a qual se refere São Paulo, é a pregação do Evangelho que nos chega através dos apóstolos, dos quais ele mesmo é um. O Evangelho nos apresenta um modelo de homem diametralmente oposto ao anterior. São Paulo o chama de o homem novo. Novo no que diz respeito ao corpo e no que diz respeito à alma, embora a novidade da alma chegue já nesta vida pela graça, e a do corpo só teremos quando acontecer a ressurreição da carne, a ressurreição dos mortos, quando os corpos ficarão transfigurados ou gloriosos. Por que se chama então homem novo? Porque o homem agora é governado pela lei nova, pela lei do Evangelho, a lei da graça. O homem novo é o homem que Jesus descreve no Sermão da Montanha. É o homem pobre em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, isto é, aqueles que são desapegados das coisas materiais, capazes de renunciar à riqueza, dispostos a compartilhar o que têm com os mais pobres. Como disse Jesus no Evangelho de São Lucas ao jovem rico: vai, vende o que tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. É o homem manso. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, isto é, são aqueles capazes de se violentar, mas sempre prontos a perdoar os outros. Mansidão é a capacidade de sofrer sem reclamar, é a característica dos verdadeiros heróis. É o homem penitente. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Penitente é aquele que se arrepende de seus pecados e faz penitência por ter ofendido a Deus. É o homem com fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Justiça é o nome bíblico para a santidade. Fome e sede significam um desejo realmente forte e tenaz de santidade. É o homem misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É aquele que tem o coração inclinado para a miséria e a dor dos outros, um coração que busca efetivamente remediar o mal dos outros, ajudar os enfermos, visitar os abandonados, confortar os tristes, alimentar os famintos. Ele é o homem puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É aquele capaz de manter a própria castidade e respeitar a pureza dos outros. É o homem pacífico. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Pacífico é o semeador da paz, é aquele que reconcilia os inimigos. É o homem perseguido pela santidade e por Jesus Cristo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós. Todas estas características são o retrato vivo do próprio Jesus Cristo. Ele foi o primeiro a ser pobre, manso e humilde, penitente, santo e amante da santidade, misericordioso, casto e puro.
pacificador e perseguido. Aqueles que o imitam e se assemelham a ele são o homem novo, pois Jesus Cristo é o novo Adão, o início da nova raça dos homens da graça. Essa renovação chega ao homem pelo Espírito Santo. A renovação do Espírito se refere à causa eficiente, quer dizer, aquela causa que produz essa renovação, ao Espírito Santo. A renovação que o Espírito Santo realiza em nossas almas pela graça. Meus irmãos, peçamos o imenso dom de deixar-se renovar sem cessar, de deixar-se transformar pela obra do Espírito Santo. Assim seja. Amém.